praticamente um DC. Tá? Só com capacitor a gente não vai conseguir ter puramente DC. Sempre nós vamos ter uma ondulação, um ripple, tá? Nesse circuito. Para tirar essa ondulação, vai ter que se usar todo um circuito eletrônico que chama regulador para tirar esse ripple. Tá? Quer dizer, não é que atira, atenua bastante o ripple. Tá? Então aqueles seisinhos que se compra aí, que são fontes de alimentação prontas. Os famosos 7805, 7812 aí que a turma usa para alimentar. Você entra com uma tensão com ondulação na entrada dele, na saída você tem praticamente um DC puro. Tá? E constante, ele regula constante, a tensão constante. Então a gente tenta reduzir o ripple na saída. Como? Colocando um capacitor na saída. O que vai acontecer? Olha, só para mostrar, num retificador meia onda, que eu tinha essa forma de onda aqui, ó, tá? Quando eu coloco um capacitor, filtro, eu acabei esquecendo de colocar o desenho aí em cima do... Na verdade ele é assim, ó. Então eu tenho a tensão alternada, tenho o retificador. Tá? Então aqui eu teria isso aqui, né? Quando eu coloco um capacitor aqui, ó, um capacitor grande, tá? O que vai fazer? Eu tenho um circuito RC aqui, ou seja, ele vai carregar e descarregar segundo essa constante de tempo RC. Então o que vai acontecer? Ele vai carregar até esse pico aqui, ó. Tá? A hora que essa tensão cair, o capacitor vai segurar essa tensão e descarregar essa tensão em cima dessa resistência aqui, ó. Ele vai carregar com o pico de tensão. Depois que passou o pico de tensão, ele vai descarregar em cima da resistência. Aí ele vai descarregar assim, ó. Até encontrar de novo o pico de tensão. Aí ele carrega, descarrega. Tá? Então o que acontece? No meia onda, que a tensão média no meia onda, lembra? Era Vm, né? Dividido por π. Era isso? Ou seja, a tensão média aqui era isso aqui, olha. Era praticamente 1/3 da tensão. Tá? Agora, aonde vai estar a média dessa tensão? Aqui, ó. Então a tensão média subiu, tá? E antes o ripple era grande, lembra que nesse tipo de circuito o ripple era 120%, tinha mais AC do que DC, tá? Nesse caso agora, o ripple é só isso daqui, ó. Então eu diminuí o ripple, tá? E aumentei a tensão DC na saída. Por exemplo, sem o capacitor, para eu ter 10 volts DC na saída, eu precisava praticamente de 30 volts de pico aqui. Agora com o capacitor eu consigo aumentar essa tensão. Tá? Para calcular esse capacitor, eles fazem uma aproximação, eles aproximam essa forma de onda aqui, que na verdade, nesse trechinho aqui, ela é parte de uma senoide e nesse trechinho ela é uma exponencial decrescente. Tá? Então fica complicado calcular isso. Eles aproximam isso para um dente de serra. Tá? É uma boa aproximação, apesar de tudo, é uma boa aproximação. E aí, demonstra-se, quem tiver interesse de ver essa demonstração, acho que tem no Boyle-Stead, se não me engano, no final do Boyle-Stead tem a demonstração disso. Demonstra que essa tensão VCC aqui, olha, para onde sobe a tensão aqui,
tá? Pode ser dada por isso daqui, ó. 2 vezes RC, T mais 2 vezes RC vezes VM, tá? Onde T é o período da forma de onda aqui. O período é isso aqui, ó. 60 Hz. Tá? Se eu usar onda completa, se eu usar onda completa, que o troço passa a ser assim, ó, o período passa a ser 120 Hz. Tá? Ou seja, o período é menor. Frequência é maior, o período é menor. Tá? Então eu posso usar tanto período como frequência na fórmula aqui. São 2 fórmulas compatíveis. Quem que é R? R, isso daqui, representa a carga que eu vou tirar do retificador. Por exemplo, eu vou alimentar um circuito de 15 volts e esse circuito me puxa 1 ampere. Tá? Então, para o retificador, esse circuito representa uma carga, uma resistência de 15 dividido por 1 ampere, que é 15 ohms. Entenderam isso? Então, isso daqui é a carga. Tá? Eu pego a carga, transformo ela para o retificador, ela passa a ser uma resistência, e essa resistência que vai entrar aqui no cálculo do capacitor. Então, ó, se eu quiser calcular para quanto que vai a tensão DC, eu uso essa fórmula. Se eu quiser calcular quanto que é o ripple de pico a pico, isso daqui, ó, daqui, máximo da tensão e o mínimo da tensão pico a pico do ripple, delta V, é isso daqui, ó. E se eu quiser calcular o valor RMS, tá? Demonstra que o valor RMS dessa forma de onda aqui, ó, se eu for calcular o valor RMS dessa forma de onda aqui, de um dente de serra, é isso daqui. 2 raiz de 3. Na verdade é tensão de pico dividido por raiz de 3, né? Por isso que tá, o delta V é pico a pico. Tá? Então, ó, pico a pico dividido por 2 dá tensão de pico, dividido por raiz de 3 é o valor RMS da tensão de ripple. Portanto, o ripple, tá? O ripple vai ser dado por isso daqui, ó. E, se eu quiser o contrário, eu tenho um valor de tensão DC e quero calcular qual o capacitor que eu quero, qual o capacitor que eu preciso. Ou seja, normalmente é o que acontece, ó. Normalmente eu tenho, mostrar, eu tenho aqui a minha tensão aqui, né? Saída do retificador. Aí eu quero colocar um capacitor de tal maneira, primeiro, que a minha tensão DC seja essa daqui. Tá? Se eu fixei essa tensão DC aqui, tá? E eu tenho essa tensão VM, eu já consigo calcular o capacitor. Por quê? Eu tenho VM, tenho VCC. O R, quem que é o R? Eu acabei de falar. É a resistência de carga. E a carga que eu preciso seria VCC sobre ICC. O que eu quero, por exemplo, eu quero fazer um retificador para 15 volts e 1 ampere. Resistência 15 ohms. Então, ó, período. Se for meia onda, o período é 1 sobre 60, porque a frequência é 60 Hz. Se for onda completa, como eu tenho 2 vezes, tá? Minha frequência é 2 vezes isso, né? 60 vezes 2, 120. Então o período é 1 sobre 120. Tá? E aí eu calculo quanto que vale o meu capacitor. Quanto que eu preciso colocar de capacitor para ele me gerar esses valores.
Exemplo. E foi aqui que nós paramos na aula passada.